Olá, começamos o nosso quinto episódio falando sobre governo orientado por missões e eu já quero dizer que tem muita coisa legal aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto e vamos começar, como sempre, pelos nossos desafios, pelos nossos problemas a serem enfrentados. Então, quais são os problemas de um governo burocratizado, fechado, hermético, orientado a normas, orientado a regras? E por que nós precisamos questionar essa visão? Bom, departamentos limitam a visão. Governos burocratizados normalmente são departamentalistas, ou seja, eles criam vários departamentos que têm as suas especialidades e se tornam especialistas, obviamente, naquele assunto, mas que não conseguem ou têm dificuldade de interagir com os demais assuntos, com os demais departamentos. Isso gera uma alienação, uma falta de integração, uma falta de visão holística da organização, e quando se trata de uma sociedade do século XXI que os problemas são múltiplos, quando se trata de políticas públicas que os problemas são mais criativos do que a teoria, que a prática é mais criativa do que a teoria, essa visão departamentalista entrega uma demora no resultado, entrega uma dificuldade de encontrar uma visão, uma resolução interdisciplinar, vamos dizer assim, ou multidisciplinar daquele problema. Isso também acarreta prejuízos quando a gente fala de processo decisório. Além disso, a gente tem aqui organizações orientadas a normas entregam pouco resultado, porque elas são focadas na atividade meio, estão focadas no cumprimento de regras e não necessariamente na entrega de um resultado. Isso também é um problema que precisa ser pensado. Se algo sai errado nessa visão da organização orientada por regras, o antídoto é criar mais regras. Então, quando acontece algum problema, algum escândalo, a tomada de decisão, ou seja, a alternativa que se encontra é trazer mais regras, mais controle, mais rigidez aos processos. Isso acarreta um outro problema também grave, que é o custo do controle, a dificuldade de se inovar, a dificuldade de se pensar a gestão pública de uma maneira mais integrada e flexível. O governo orientado a regras desmotiva os agentes públicos e, quando a gente fala na era do conhecimento, em que o ser humano é o ativo mais importante para encontrar soluções e, obviamente, tudo no final trata de pessoas e do ecossistema no sentido geral. Então, quando você se orienta a regras de motivo a agentes públicos, você perde o maior valor que você tem numa organização, que são as pessoas. E, nesse sentido, o setor público ele realmente precisa repensar a sua gestão de pessoas, precisa repensar a sua forma de contratação de pessoal, de desligamento de pessoal, de motivação, de progressão de carreira. Então, esse é um dos problemas mais centrais que nós temos aí na administração pública. Na ânsia de controlar a corrupção, paga-se um preço estrondoso. E aqui eu tenho algumas perguntas provocativas. Quem pode determinar quanto vale um empregado desmotivado, um servidor público desmotivado? Quanto que vale uma fuga de um talento? Quanto que vale mudanças contínuas de pessoas, de funcionários dentro de um setor e você não consegue trazer uma cultura organizacional sólida, uma gestão por conhecimentos, do conhecimento de uma maneira realmente firme? Então, quanto que custa isso, né? Nós não costumamos mensurar o custo dessa questão. E quem pode determinar o peso da burocratização e do excesso de regras e de controle? Quanto que custa um controle inflexível? Então, são questões que nós precisamos pensar. Eu vou deixar no conteúdo complementar um link da Lei 13.655, que é a Lei da Eficiência na Gestão Pública, que alterou lá as regras básicas do direito brasileiro. É uma legislação muito importante para a gente refletir sobre essa questão. E lá tem alguns artigos que dizem assim que os órgãos de controle e os órgãos jurídicos não podem decidir com princípios abstratos, com fundamentos em princípios abstratos, que ao tomarem a sua decisão devem analisar as consequências jurídicas práticas da decisão, que devem considerar a realidade e as dificuldades do mundo real do gestor público. Então é uma nova visão baseada justamente nessa ideia de organização orientada por missões. Então, de repente, no seu dia a dia, se você precisar conversar com o jurídico ou com os órgãos de controle e precisar de fundamento na legislação, vá na Lei 13.655, que ela vai te ajudar também a pensar nessa visão da eficiência da gestão pública. Nós temos ainda agora, falamos dos problemas, né? Falamos das dificuldades, dos desafios. Vamos então para
algumas ações ou soluções interessantes e também conceituar o que seria esse governo, essas organizações orientadas por missões. Bom, organizações orientadas por missões são mais racionais que aquelas orientadas por regras. Então elas analisam os custos e benefícios, o que vai trazer mais resultado, o que não vai trazer tanto resultado e faz essa ponderação. E aqui tem mais uma pergunta, na verdade aqui foi uma duplicação da pergunta anterior. Continuando aqui a ideia da conceituação das organizações orientadas por por missões, nós temos essas organizações são mais efetivas do que aquelas orientadas por normas, ou seja, elas possuem maiores resultados. Então, dentro da visão da gestão pública, nós precisamos buscar mais resultados, melhorar a vida das pessoas e como elas tendem a trazer mais resultados, então a gente precisa entender essa sua lógica de trabalho. São mais inovadoras do que as organizações orientadas por normas, porque olhando o resultado, ela não busca o esforço, ela busca realmente a entrega. Então, mais do que você pensar ali na eficiência e na eficácia de uma política pública, você tem que realmente pensar no impacto que ela gera para o cidadão. Então, não é necessariamente quanto custa somente uma determinada obra ou determinado serviço público, mas o quanto que ele gerou de impacto para as pessoas. E elas são mais flexíveis que aquelas orientadas por normas. Então, aqui é um conceito básico do que seriam as organizações orientadas por missões. Continuando, a gente tem aqui algumas soluções que as organizações orientadas por missões utilizam, né, no seu dia a dia. Uma ideia são as comissões revisoras, que dizem muito respeito àquela questão de olhar os regulamentos, olhar os papéis, olhar as legislações e saber aquilo que não precisa mais, que deve ser reformulado, que deve ser atualizado. O setor público tem muita dificuldade de atualização legislativa, o mundo gira constantemente, né? Vivemos num mundo complexo, volátil, que sempre está sendo modificado, novas legislações, novos problemas sociais que precisam de regulamentação, mas que também precisam de atualização e também pensar naquilo que não precisa mais. Então, uma organização orientada por missões sempre faz essa atualização de suas normas e de seus regulamentos. A gente tem aqui a ideia da Lei Sunset, eu vou falar sobre ela, o que seria ela, um pouquinho mais para frente do nosso exemplo. Então, essas organizações aplicam essa Lei Sunset. Elas trabalham com orçamentos orientados por missões. E o que seriam esses orçamentos orientados por missões? Eles dão a cada funcionário um incentivo para poupar o dinheiro, então um incentivo para aqueles que trabalham com os orçamentos, os ordenadores de despesa, tem mais relação com poupar o dinheiro no sentido de alocar o dinheiro no melhor lugar, no que vai gerar mais resultado ou eficiência. Liberam recursos para experimentar novas ideias, então uma parte dos recursos são dedicados justamente à experimentação, à tentativa e ao erro, sem que, entre aspas, haja uma punição dentro dessa visão da experimentação. Nós temos a lei do governo digital, que já autoriza, já facilita essa questão. Tem também a lei da inovação. Nós temos séries aqui na Serve 9 com relação a esse tema, então sugiro que vocês assistam. Elas também dotam, esses orçamentos por resultado, dotam os administradores da autonomia necessária para que se adaptem às mudanças e às circunstâncias. Então, é um orçamento adaptativo, um orçamento orientado para resultados, flexível, focado realmente na entrega. Cria uma atmosfera de previsibilidade. A gente falou de governo previsível lá no primeiro episódio, então todo aquele planejamento de cenários pode ajudar também na construção desse orçamento. Simplificam enormemente o processo orçamentário, porque não está focado somente nas rubricas orçamentárias, no cumprimento rígido do que está sendo posto, mas sim no resultado efetivo da política pública, e poupam milhões de reais em auditorias e especialistas em orçamento, porque há ali também a gente vai falar de valores, mas há também uma questão de confiança, né, no cumprimento desse orçamento. E deixam o legislativo livre para se ocupar de questões mais importantes, porque não precisa ficar ali fiscalizando item por item do orçamento, mas sim focar se o resultado foi entregue ou não, e por que não foi entregue, e como isso se deu. Então ele é muito mais flexível nesse sentido. Então, como construir uma organização orientada por missões? A gente tem aqui algumas dicas que podem ser aplicadas. Crie uma declaração de missões. Qual é a missão da organização? Qual é o resultado que ela deve alcançar? Aonde ela quer chegar? E aí nós temos também o OKR, que é uma
abordagem ágil de gestão bastante interessante. Vou botar aqui e vou botar também no conteúdo complementar o que seria o OKR, como ele funciona, de uma maneira bem básica. O objetivo desse curso, dessa atividade, não é falar de OKR, mas de falar das organizações em geral, mas aqui já tem uma abordagem ágil interessante que se poderia usar. Organize por missões, não por setor. Então, mais do que pensar em departamentos, pense em trazer uma gestão matricial, ou seja, aquela que foca no departamento e projetos, né, que une essas duas visões, e foque no problema. Então, qual é o problema que você quer resolver e quais são os setores que podem resolver esse problema? Traga esses setores para poder, juntos, numa visão multidisciplinar, entregar um resultado. Então, mais do que pensar no setor, pense no problema e na missão que deve ser resolvida. Especifique o nicho da missão. Isso aqui é bastante interessante. Não deixar a missão tão ampla, né? Salvar o mundo. Todas as organizações podem pensar, salvar o mundo. Seria, por exemplo, uma missão. Mas, na verdade, é preciso nichar essa missão. Então, quanto mais específica ela puder ser, melhor, porque aí traz uma sensação de concretude, uma sensação de realidade e também fecha o escopo ali do que poderia ser essa missão. Cria uma mentalidade de valorização da missão, ou seja, repita o óbvio, fale várias vezes a missão nos documentos, nas reuniões, até que essa missão ela realmente esteja no interior desses funcionários, desses atores que trabalham com a organização, para que as pessoas entendam realmente, internalizem o que seria essa missão. Dê permissão para falha, a gente fala de inovação o tempo todo aqui na Serve9, então permitir falhar é muito importante. A gente tem um orçamento lá dedicado à experimentação, então ter um ambiente seguro, trazer uma segurança psicológica para permitir a falha e entender que a falha faz parte de um processo de aprendizagem é muito importante. Além disso, crie um sistema de responsabilidade de desempenho, permita autonomia, permita que os servidores possam trabalhar de uma maneira mais livre, claro, com um controle razoável, mas que eles tenham autonomia de pensar ideias, experimentos e entregar seus resultados e avaliar os desempenhos, porque avaliando os desempenhos a gente consegue melhorar. A gente vai falar de governos de resultado mais para frente e lá a gente vai tratar especificamente sobre essa questão do desempenho. Agora sim, a gente tem aqui alguns exemplos. A Lei Sunset. A Lei Sunset estabelece uma data limite para a validade de um programa ou um regulamento, o qual, caso não seja reautorizado, perde a definitividade da validade, que força uma revisão. Então, são uma espécie de legislações que são temporárias ou que são permanentes, mas que exigem ali uma revisão periódica e caso não esteja sendo cumprida a missão daquela legislação, ela é revista ou até extinta conforme o caso. Então ela traz uma atualização contínua. A gente tem também o sandbox regulatório, que são leis de experimentação, ou seja, é como se fosse desligar determinados controles por um determinado tempo para que se permita a inovação, para que se permita a experimentação. Então, com o sandbox regulatório, determinados atores podem experimentar algumas coisas que seriam ilegais, se aquele sandbox não fosse criado, se aquela legislação não fosse criada. É como se fossem leis de experimentação. Enquanto se experimenta determinada inovação dentro daquele limite de tempo, alguns controles não vão incidir, ou punições também não vão incidir dentro daquele contexto, para que se possa permitir realmente uma tentativa e uma permissão para falha sem alguma punição. E aqui a gente tem a cultura organizacional da Netflix. Existe um livro da Netflix, do CEO da Netflix, chamado A Regra é Não Ter Regras, e é um livro bastante interessante porque ele traz uma visão de como funciona uma organização orientada para missões, ou por missões. E ele traz aqui 3 princípios básicos de como funciona a Netflix. O primeiro ele diz: desenvolva a densidade de talentos. O que quer dizer isso? Segundo os fundadores da Netflix, eles dizem o seguinte, que é preciso trazer os melhores funcionários, os melhores servidores, os melhores para dentro da organização. Então, densidade de talento é pouca gente ou gente suficiente, mas que seja realmente que sejam os melhores. Então, essa densidade de talentos ela pode ser tanto contratada fora, ou seja, pelo mercado, ou quanto construída também dentro da própria organização por meio de capacitação e de treinamento. Então, desenvolver a densidade de talentos tem esse sentido de
trazer os melhores para a realização do trabalho. Depois, estimular uma sinceridade, né? Com o intuito construtivo, ter liberdade, os agentes públicos terem liberdade, trazendo para o nosso contexto público, eles terem liberdade de falar o que não está dando certo, falar o que não está funcionando, mas com a finalidade de melhorar a organização, de melhorar aquela organização especificamente e resolver e ir em busca da sua missão. E terceiro, remover controles desnecessários. Então, por exemplo, na Netflix, as férias não são vigiadas, ou seja, os funcionários tiram as férias no melhor momento que eles decidirem. Isso não há uma permissão ou não para eles tirarem férias. A aprovação de algumas peças e filmes são tomadas na ponta, não precisam chegar no topo da hierarquia da Netflix para que o processo decisório seja tomado. Então eles dão liberdade, dão autonomia. As viagens não são controladas, ninguém fiscaliza ou faz auditoria sobre as viagens dos funcionários dessa empresa. Isso gera uma confiança, uma relação de confiança entre esses funcionários e seus supervisores, né, vamos dizer assim. Então, criar esse ambiente de confiança é muito importante. A gente sabe que no setor público é um pouco mais difícil por conta da legalidade e tudo mais, da prestação de contas, mas o tanto quanto possível for, é importante criar um ambiente de confiança entre os atores públicos. Aqui a gente tem alguns valores, né? A ideia da teoria X e teoria Y de MacGregor, que traz a visão de, numa visão X, os agentes públicos seriam preguiçosos, não gostariam de trabalhar, ou têm aversão ao risco. E na teoria Y, dado um ambiente razoável, um ambiente que incentive a inovação, a criatividade, a experimentação e a autonomia, os agentes públicos são pessoas que querem melhorar, que querem crescer, que querem se desenvolver. Então a gente fica aqui com a ideia da teoria Y, nesse sentido de que é preciso criar uma organização que tenha segurança psicológica, que traga confiança, porque as pessoas querem sim se desenvolver, elas querem melhorar, num sentido geral. Então eu queria trazer essa contraposição de teorias para a gente mudar a visão sobre a nossa organização. Gerar confiança, já falei sobre a importância da confiança, da responsabilidade, trazer responsabilidade para as pessoas, que elas se responsabilizem pelas suas funções. Sinceridade, falamos da sinceridade orientada para melhorar a organização, como funciona na Netflix. Autonomia e delegação são alguns princípios também e valores de organizações orientadas por missões. Então nós falamos aqui da organização orientada por missões, falamos de alguns problemas, né, do departamentalismo, do excesso de regras, do excesso do controle, qual é o custo disso. Falamos também aqui de algumas ideias do conceito de organizações orientadas por missões, como a racionalidade, o foco no resultado, a experimentação, o incentivo à falha e ao erro. Falamos das comissões revisoras, da lei Sunset. Falamos também dos orçamentos orientados por missões, que eles trazem uma esfera de previsibilidade, eles simplificam os processos, tem ali uma parte do orçamento dedicada à falha e ao erro, né, para gerar inovação. Falamos sobre o OKR, a necessidade de trazer um nicho para a missão, né, e trazer uma responsabilização e desempenho. Bom, falamos também dos princípios da Netflix, que é desenvolver densidade de talentos, estimular a sinceridade, remover controles. Falamos do sandbox regulatório, que é a lei de experimentação. E trouxemos aqui também alguns princípios e valores das organizações orientadas por missões. É isso, pessoal. Espero vocês no nosso 6º episódio para continuarmos trazendo essas visões importantes para os futuros governamentais e mudarmos as lógicas aí do que está errado e melhorar e, inclusive, trazer mais luz aí o que está certo e continuar trazendo benefícios e melhorando a vida das pessoas e trazendo valor público, né? É isso. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais.